que está acontecendo em Brasília? Temos que voltar lá na época, né, pré-campanha, Bolsonaro procurando uma legenda para poder concorrer à presidência, com dificuldade, com prazo apertando. Depois de conversar com alguns partidos, acabou fechando com o PSL, partido que tinha um deputado federal, né, onde o acordo era o seguinte: o Bolsonaro ia para o partido e teria condições de indicar a maior parte da executiva do partido, que é exatamente quem manda no partido, né. O Bivar concordou, tivemos a eleição da maior bancada do Congresso, um partido que antigamente tinha um deputado, passou a ter 50, passou a ter aí 400 milhões no fundo partidário, né, o fundo partidário que é um absurdo, mas enfim, e descumpriu então o seu Bivar o acordo que fez com o presidente. Isso quem me disse foram várias fontes ligadas ao caso, ok? E a partir disso, o partido passou a operar mais alinhado com o Centrão. Vocês lembram que nós tivemos várias votações onde vinha aí uma indicação da liderança do PSL, delegado Valdir, né, um sujeito que não sabe nem falar direito, alinhada com o Centrão, desalinhada com o próprio Planalto. Isso aconteceu várias vezes. E aí o Bolsonaro então resolveu tomar as rédeas da situação, iniciar um processo de ou, né, passar de fato a controlar o partido que ele criou, no final das contas, criou no sentido, né, de ser o partido que existe hoje, não existiria se não fosse Bolsonaro, ou então ir para outro partido. Obviamente que os controladores do partido, como Bivar e outros deputados aí da banda podre, não concordaram e resolveram ir para a guerra, com a ajuda de ninguém mais, ninguém menos que Rodrigo Maia, o grande chefe do Centrão, né? O sujeito aí indiciado pela Polícia Federal como corrupto, lavador de dinheiro, né? Foi acusado até de falsidade ideológica recentemente, o nosso querido Botafogo aí das planilhas da Odebrecht, né? Acho que é um bom cartão de visitas. Vocês conhecem bem quem é Rodrigo Maia. Enfim, agora o que nós temos é uma luta para indicar a liderança. A liderança é importante porque ela define os papéis nas comissões. Então o plano agora é de Bivar / Maia é deixar esses deputados aí da parte mais saudável do PSL na geladeira, né? Evitando que eles possam até ir para outro partido ou fundar um novo partido, que seria um partido conservador de fato, e ao mesmo tempo trabalhar aí uma possível fusão com o DEM, né? É isso que está acontecendo no momento. Obviamente que toda a legislação eleitoral, a estrutura partidária, as regras sobre isso no Brasil são feitas para favorecer os caciques, para favorecer o controle dos partidos nas mãos dos piores elementos, e, né, que possam aí, com movimentos baixos, impedir qualquer independência dos deputados ou qualquer formação de um grupo mais alinhado com um projeto político específico, né? O único projeto político que nós temos na Câmara, de uma maneira geral, é como é que vai se fazer para roubar mais, seja legalmente, como por exemplo, né, aumentar verbas de fundos, aumentar cargos, aumentar disponibilidades aos deputados, senadores, ou, né, a gente sabe as práticas aí que a Lava Jato apresentou ao país do nosso mundo político. Então o mundo político de Brasília é isso, né? A questão ideológica é como nós vamos fazer para vampirizar mais o sistema, né? Essa é a regra de ouro. E com esse novo movimento, né, que foi chamado de nova política, há um interesse em fazer as coisas de uma forma diferente. Mas como é que você vai mudar quando todo o sistema já está apodrecido, né, formado nessas bases anteriores? É só a gente observar o que está acontecendo no Supremo. O Supremo está em vias aí de liberar, né, milhares de bandidos da cadeia, impedir que alguém seja julgado em primeira instância, julgado em segunda instância e não pode ser punido, né? Tem que ainda ir para uma terceira, eventualmente para uma quarta instância. Isso não existe em nenhum país do mundo, como o próprio Gilmar Mendes falou em 2016, né? Agora ele mudou de ideia, não faço a menor noção, né, de por que ele mudou a sua ideia
em relação a esse tópico. E a gente vê então STF, inquérito para perseguir aí quem critica esse tipo de coisa, pessoas como eu, né? Vemos o Congresso controlado aí por pessoas desse tipo, do Rodrigo Maia, né? O centrão, que envolve todos os objetivos fisiológicos e assim por diante, criando leis para se blindar, para favorecer bandidos, entre eles, né, os próprios, vários aí deputados e senadores. E nós temos o presidente acossado não tendo nem condições de ter algum controle sobre o próprio partido que ele criou, né, para vocês entenderem como é que funciona o sistema político brasileiro, né? E tem gente que chama isso de democracia representativa. Ah, mas foram eleitos, as pessoas estão ali. Bom, mas é eleito quem se oferece à população, e quem chega a ser oferecido à população, via de regra, né, já passou por algum crivo, já passou por algum filtro partidário que envolve você se comprometer com esses valores, né? Então não existe democracia representativa no Brasil, existe uma cleptocracia organizada, novamente como o próprio Gilmar Mendes já havia falado, né? Não estou inventando a roda e você sabe muito bem disso. Então a gente fica aí andando em círculos, e pessoas como eu que exigem, né, que simplesmente se estabeleça aí o império da lei, né, que de fato nós temos algum pingo de moralidade na administração pública, são tratados como milicianos bolsonaristas, né? E aí a gente vem à segunda etapa desse pessoal aí, como é que eles pretendem controlar a situação. Bom, eles sabem que o Bolsonaro tem um grande apelo popular e tem um grande apelo aí nas redes. Então, como é que eles têm que fazer? Eles têm que tratar esse apoio como algo ilegítimo e até mesmo como algo ilegal. Aí a gente vem, né, com a CPI das fake news, onde se faz, né, como no Supremo fez lá naquele inquérito legal, uma perseguição aos críticos, na CPI das fake news também se faz uma perseguição contra quem critica esse sistema podre. E aí nós temos uma terceira base de apoio desse movimento, né, do grande centrão aí do Brasil, que é a extrema imprensa, que passou a semana defendendo a revogação da prisão após segunda instância, e também, né, o que eu chamo aí de isentosfera. Nós tivemos o maior exemplo, já falei aqui, o artigo lá do Felipe Moura Brasil, que pegou inclusive um grupo que eu participava e criou, né, uma fantasia em relação a esse grupo como se fosse algo ilegal, como se fosse algo legítimo. E quem lê a matéria vê que não há nada de ilegal ou ilegítimo ali, né? Não há nenhum uso de fake news para atacar ninguém, é apenas uma opinião em relação ao jogo político, a quem você vai apoiar e quem você vai criticar ou ser contra. Não existe nenhuma organização específica para atacar pessoas, né? Ao contrário, né? Na verdade o grupo foi criado para se defender contra um ataque, onde injustamente, de maneira ilegal, né, foi se apontado o dedo aí para uma série de pessoas como difamadores, como utilizadores dos piores tipos de postura para atacar oponentes políticos, né? Quem está fazendo isso são exatamente eles. E essa imprensa, essa isentosfera, acaba alimentando aí de subsídios o centrão para iniciativas como a CPI da fake news ou como o inquérito lá do STF e deslegitimizar quem apoia Bolsonaro nessa caminhada por mudar, né, a forma de fazer política. Porque até mesmo os adversários confessam que Bolsonaro não aceita o toma lá da cá nem perto, né, de níveis que aconteciam aí em outras épocas com outros governantes ocupando o Palácio do Planalto. Então, basicamente é isso que nós estamos observando. O que nós precisamos no Brasil é a organização de um partido conservador, um partido que represente de fato, né, o desejo da população, ou de parte considerável da população. A esmagadora maioria do povo, em todas as pesquisas mostram, né, querem a prisão após a segunda instância, querem bandidos presos, querem bandidos punidos, né, querem o fim dessa criminalidade que mata milhares e milhares de pessoas e que é uma verdadeira praga na vida de todo brasileiro. O brasileiro quer o combate à corrupção, o brasileiro quer poder trabalhar e enriquecer pelos seus próprios esforços, né? A maioria dos brasileiros, pelo menos, querem isso. E nós temos, do outro lado, uma elite
que está preocupada em proteger a sua posição de poder para continuar, né, explorando o resto da população. Né? Ou seja, além de uma cleptocracia, nós podemos perceber que no Brasil existe um regime escravista, né, o establishment escravizando o povo. Então, nós temos que defender esse movimento de né, transformação do PSL de fato num partido conservador ou a criação de um partido conservador. Eu gosto muito de iniciativas e obviamente que não vão passar, né, como a da candidatura independente, você poder ser candidato sem estar ligado a um partido. Enfim, tudo que produza uma mudança profunda no sistema que está aí e que faça com que as pessoas que passaram a vida inteira roubando o país, cometendo inúmeros crimes, saiam da vida pública, sejam punidas, jamais voltem a participar, né? E por conta disso eu sou chamado de extremista. Né? Eu acho que extremista é quem aceita esse sistema que está aí, sim, é uma coisa realmente extrema.